E nesta hora, Senhor, nós queremos entregá-lo nas tuas mãos, para que tu venha usá-lo, Senhor, segundo o teu querer e a necessidade da tua igreja, Pai. Opera e fala através do teu filho. Ele está em tuas mãos, Senhor. Assim cremos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças e paz, amém, irmãos? É Shalom Adonai, como é que é? O negócio aqui que eu estou meio por fora. Shalom Adonai? Então Shalom Adonai, amém? E você vai abrindo sua Bíblia em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Senhor, nós te louvamos. Louvado e engrandecido seja o seu nome, meu Deus. Nós queremos te glorificar, te exaltar. Ó Deus, sempre repito, e não quero me cansar de dizer isso, eu não tenho nada a oferecer, ó Deus, me coloco sempre atrás da cruz. Que eu seja simplesmente a sua boca, ó Deus, simplesmente a sua boca. Que o Senhor cresça, ó Deus, e que eu diminua sempre. Em nome de Jesus, ser conosco. Toma cada coração, ó Deus, cada vida. Precisamos entender a tua palavra, ó Deus, e aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a MASP, né? Também é o meu 3º ano seguido que estou aqui. Ano passado eu vim com Wagner Mocasi, trouxe a banda Wagner Mocasi. E estou aqui também no 3º ano, agradecendo a Deus por essa família, né? Por esse povo que eu aprendi a amar. Apóstolo também, né? Conheço há muitos anos. Semana passada eu botei uma foto dele, uma foto de 10 anos, né? Mais de 10 anos. E ele na minha casa. Naia Peixe, era um churrasco, amém? Naia Peixe, naquela época ele comia carne ainda. Então, muito feliz, né? Porque o tempo passa, nós crescemos desde o momento em que colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor. E quando eu li esse texto, quando me falaram desse tema, eu achei até muito ousado da parte da MASP colocar um tema desse para o aniversário. Eu falei, rapaz, geralmente quando vamos em igrejas, e nós estamos em algumas igrejas, né? As pessoas sempre dizem, sempre tem os temas parecidos. Colheita, ano do mais, ano do crescimento, ano, né? É aquela coisa que nós falamos de quantificação. E eu pude ver nesse tema a ousadia da qualificação, da qualidade, daquilo que Deus tem para essa igreja, amém? E eu creio nisso, eu creio nessa palavra, que pessoas que nós, ao longo do tempo, nós nos perdemos da simplicidade. E Paulo falava isso há muito tempo atrás. Paulo teve esse cuidado de alertar a igreja e dizer, meu medo é que vocês percam a sensibilidade de serem simples, de serem pessoas simples, de simplesmente viver o evangelho, cumprir aquilo que poderia ser resumido no evangelho: amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Me lembro que quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu fui de uma época em que o pastor ele usava uma bicicleta, usava um chapeuzinho e sempre estava de casa em casa, visitando os membros. Eu tenho essa imagem fixa em minha mente. E olha que eu fui um cara rebelde. Até os meus anos passados eu fui uma pessoa rebelde. Amém? Não, tem mais tempo. Eu era um cara muito rebelde. Mas as coisas boas, as coisas simples, elas ficaram na minha mente. Momentos em que o pastor chegava em nossas casas e nós tínhamos o prazer de fazer aquele refresco, né? Fazer um refresco com açúcar e água. Tomava aquele refresco, quando tinha bolo, era um pão, alguma coisa assim, bem simples. E nós tínhamos aquele momento de oração. E nesse momento de simplicidade, nós vivíamos o evangelho muito mais sólido. Tanto é que, quando o pastor falava com a gente ficava maravilhado, quem ouvir, porque aquele homem tinha algo especial para nós. E ao longo do tempo nós perdemos esse algo a mais. Vivemos uma época em que a simplicidade, ela fugiu da igreja. Em que viveu o evangelho simples, daquilo que Paulo alertou há anos atrás, não foi cuidado pela igreja. E quando o tema, você vai falar assim, mas calma aí, nós estamos falando de vasos, o tema é vasos, que tem a ver com barro, que tem a ver com aquilo que é simples. E você vai estranhar porque o Luciano não chegou aqui nessa noite hoje com a guitarra dele,
a galera com a bateria toda montada, aquele som quebradeira, e ninguém gosta, ninguém ouve nada. E a minha proposta minha foi o seguinte para os músicos: vamos fazer uma coisa simples, um violão, um baixolão, tudo a ver com aquilo que Deus tem para essa igreja, tudo a ver com aquilo que Deus falou nessa semana ao meu coração a respeito dessa igreja. Simplicidade. E Deus quer falar contigo nessa noite através da simplicidade. Nós poderíamos ter feito um sermão daquele desenvolvido, aplicado, né? Tendo alguns desenvolvimentos teológicos. Mas Deus, a semana toda, e olha que eu preguei quarta-feira na igreja Tomazinho, né? Tá ali o Adaí, o pai do Adaí, que é pastor da congregacional. E o culto era outra proposta. E enquanto eu estava pregando lá, eu falei: rapaz, sábado não vai ser nada disso. Sábado vai ser outra coisa. E Deus falou no meu coração essa semana de uma maneira tremenda. Confesso aos irmãos que eu também fui um cara que me perdi ao longo do tempo com aquilo que é simples. Me perdi tanto que durante muito tempo eu só queria falar, aprender, estudar Bíblia, ler livros. Não queria nunca tirar, quando eu ficava revoltado quando tirava um 9,0 no seminário. Não, que é isso, né? Ela não sabe disso, testemunha. Um 9,5 eu ficava triste, tinha que ser 10, porque eu queria dominar o negócio. Isso fez com que eu perdesse a simplicidade de muitas vezes deixar de falar, de estudar, de debater e partir para o lado daquilo que Deus muitas vezes quer para você e quer para mim, que é simplesmente ouvir a voz de Deus. Quando falamos muito, quando pedimos muito, quando queremos ser muito, a verdade é que nós deixamos de ouvir o simples que Deus quer para a nossa vida de fato e de verdade. Paulo, ele fala para a igreja, uma igreja que vivia um conflito, é claro que é o início. Então, por viver um início de conflitos, em que pessoas estavam ali galgando coisas para o seu bem próprio, houve muitos conflitos, inclusive entre Paulo e Pedro. E um desses conflitos, em que Paulo dá uma chamada em Pedro, eu estava lendo o texto, eu falei: rapaz, Paulo é abusado. Mas aí quando eu li o início das cartas de Paulo, ele fala o seguinte: eu, Paulo. E Paulo, para quem sabe aqui, para os irmãos que conhecem, quer dizer pequeno. Ele começa o texto nunca falando: ó, apóstolo Paulo. Não, eu, Paulo, vírgula, apóstolo, por meio de Cristo, por meio de Deus, chamado para cumprir o evangelho de Cristo. Paulo começa todas as cartas dele com simplicidade, falando que eu, pequeno, eu, digno de nada. Embora considerado por muitos, batizando muitos, poucos, né? Paulo não batizou muita gente, mas estava lá cumprindo o evangelho. Paulo tem o cuidado de falar: rapaz, eu tenho medo que vocês percam essa ideia do que é simples do evangelho. E Paulo tinha tudo para ser alguém arrogante, alguém que não vivesse na simplicidade, mas sim na sofisticação. Homem estudado, verdade? O apóstolo sabe muito bem disso, né? Professor de teologia, grande homem, estudado, conhecedor, debatedor. Mas Paulo, quando teve um encontro com Deus, ele teve um encontro real com Deus. E sempre que ele falava, se referindo a Cristo, era Cristo primeiro e depois. E por que você não consegue? Por que nós não conseguimos caminhar na simplicidade do evangelho? Por que vivemos contestando? Queremos sempre viver no mundo contemporâneo, e muitas vezes, por viver esse mundo contemporâneo globalizado, que está dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, isso se torna tão forte em nossas vidas que nós vendemos valores. E Deus não quer que a igreja dele venda valores. Deus não quer que os seus líderes vendam valores. No momento em que primeiro eu, depois Cristo, depois a igreja, eu disse uma palavra muito dura uma vez para alguns líderes, e eu, não me achava nesse direito. Eu falei: rapaz, nosso problema da igreja hoje é que nós vivemos com muitos pastores adúlteros. E todo mundo olhou para mim assim: que isso, rapaz? Quase não ouviu mais falar de pastor que está saindo com outra mulher. Não, é pastores que tomam para si a noiva de Cristo e são adúlteros da noiva de Cristo. Quando perdemos o foco, quando esquecemos que também somos barros,
Quando eu esqueço que eu sou barro, da onde eu vim, eu esqueço de algumas características que eu tinha que ter dentro do meu coração. E a primeira dela é que o barro por si mesmo, ele não tem nenhum tipo de valor. Quero dizer para vocês que nós não somos nada. Quem agrega valor na vida do homem e da mulher é Deus. O valor que você tem na sua vida foi agregado por Jesus através da cruz do Calvário. Não perca o foco de quem você é. Não perca o foco do que Deus representa para você. Viva simples, mas agregue o valor que é Jesus na sua vida. O segundo ponto é justamente sobre a fragilidade. Reconhecer a nossa fragilidade. Como é difícil para nós reconhecermos nossas fragilidades. Como é difícil olhar nos olhos de outra pessoa e falar: rapaz, preciso muito que você me abençoe, que você ore por mim, que você esteja me ajudando porque eu estou fraco. Parece que a fraqueza é aquilo que não acompanha mais os crentes. Vendemos valores porque não reconhecemos quem somos, na íntegra, na verdade. Aquilo que eu falei no começo, queremos quantificar coisas que vivemos e não qualificar as coisas boas que Deus fez em nossas vidas. A nossa alegria não tem que ser naquilo que fazemos, porque nada somos, nada podemos. Aquele que agrega o valor é aquele que faz com que você reconheça a sua fragilidade. E o terceiro é você entender que o barro, ele não tem vontade própria. Eu não vejo o barro se formando, eu não vejo o barro se elogiando. E nós vivemos hoje de vontades próprias. Vivemos hoje de visões próprias, de expectativas e perspectivas loucas próprias. Viver aquilo que Deus tem para nós parece que não faz mais parte da nossa realidade. Eu no começo do ministério, né, aquela coisa louca, eu não, aí aquela briga toda, não, você vai, não, vamos lá no concílio, isso aqui é pastor da liga, vamos lá. E eu fui em Bento Ribeiro, passei pelo concílio. E de repente, daquela coisa toda, saindo para lá e para cá, eu vou, rapaz, de repente eu fui parar dentro de uma igreja muito grande. E lá, depois que eu dei uma palavra, veio o convite. E esse convite veio, né, repleto de coisas boas. E já se vão aí 3, 4 anos que eu não dou minha resposta, porque Deus não mandou eu dar a minha resposta. Viver as coisas de Deus, e olha que foi, e estava num momento muito difícil da minha vida. Esse é um momento bom para a minha vida financeira, um ministério formado, grande, apacentar. E eu falei: não, calma aí, foi o Xandão do Pragó de Rio, a gente tem contato até hoje. Como é difícil vivermos a simplicidade, mas sob a vontade de Deus. E eu não abro mão disso. Eu reconheço da minha fragilidade, reconheço que eu tenho muito que crescer. Reconheço que por muito tempo e muitas vezes eu deixo a simplicidade de lado e vivo a minha própria vida, independo de Deus. Mas Deus está aí para mudar a história. Vou falar uma coisa que você talvez nunca tenha ouvido isso. Mas guarde isso. A história para mim, ela muda daqui para aí. Antes de chegar aí, para eu dar uma palavra de simplicidade, eu lutei com muitos sermões bons, desenvolvidos, na ponta da língua. Eu falo: Deus, eu vou falar sobre simplicidade no aniversário da MASF, com o apóstolo Tomé, doutor. Deixa eu falar uma coisa, né? Aqueles sermões que eu desenvolvia, e Deus me quebrando a semana toda. E eu passando na luta, Ele me moldando ali, eu quietinho na minha, eu falei: Deus, até comigo. As pessoas que estão andando comigo, elas sabem disso, me acompanham. O pessoal do louvor, eles sabem o que eu estou passando. E eu estou tranquilo, vivendo uma simplicidade. E é claro que a simplicidade, ela também acompanha a prudência. E tu vai falar assim: as duas coisas podem andar juntas? A simplicidade e a prudência, ela pode andar junta com o servo de Deus? Pode e deve. Você tem que ser simples naquilo que é em relação à sua malícia, e prudente em relação ao mal. A pessoa que é prudente, ela pensa. A pessoa que é prudente, ela consegue medir aquilo que ela vai fazer. Ela age com conhecimento. É uma pessoa cautelosa e atenta. É uma pessoa que tem discernimento espiritual. Seja prudente, mas não perca a simplicidade.
Seja prudente, mas seja simples. Prudente contra o mal, contra aquilo que tem relacionamento, aquilo que é relacionado ao mal. Mas seja prudente em relação àquilo que você vai fazer. Não pode entender, igreja? Simples e prudente. No resumo é isso. E lá se foi mais um ano. Masf abençoando vidas. Masf tomando pancadas. Pessoas, crescendo. E vou te falar uma coisa. Existe um texto lindo de 2 Samuel, capítulo 25, em que o grande rei Davi, ele vive um momento muito bom na sua vida, Ele está ali, tranquilão, e de repente os seus pastores, eles começam a abençoar a vida de Nabal. E quando começam a abençoar a vida de Nabal, era costume na época, as pessoas que abençoavam, que cuidavam, quando fosse na época da colheita, de podar lá, de ganhar o dinheiro, recompensar, dar uma dádiva. E quando chegou na época da dádiva, para resumir a história, Davi mandou os homens ir lá, agora pede para ele uma dádiva. Não está muito bom para a gente mesmo. E quando esses homens chegaram até Nabal, aconteceu o seguinte, vai lá e falar para Davi o seguinte: quem é o Davi? Quem é esse filho de Jessé? Eu não conheço. E desenrolando o texto, acontece algo muito significativo. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que passou por diversas, estava passando por uma luta, aquele que matou o gigante, que nos ensinou muitas coisas, falou o seguinte: eu quero 400 homens comigo. Todo mundo pega a sua espada e vamos matar Nabal. Tudo que for macho naquela terra, nada vai sobreviver. Entenda o seguinte: o grande rei Davi teve essa ideia genial pela sua vontade própria, a sua soberba própria. Deixou de lado a sua simplicidade e foi fazer aquilo com as suas próprias mãos. De repente, alguém que não tinha nada a ver com a história, alguém que estava ali, como uma coadjuvante, que não poderia dar nada para ninguém, a mulher de Nabal, ela vai até Davi e fala o seguinte, indo ao encontro de Davi, ela se ajoelha e fala o seguinte: Davi, meu Senhor, me perdoe pelo mal que eu te fiz, me perdoe por aquilo que eu falei para você, mas essa mulher é louca, porque ela não disse nada, quem falou foi Nabal. Ela se colocou como culpada de uma situação. E Davi de repente olha para aquela mulher e fala o seguinte: bendito seja o Senhor dos Exércitos, que trouxe você até mim. Bendito seja Deus que fez com que você viesse e que eu não derramasse sangue pelas minhas próprias mãos. A verdade é que, resumindo a história, aquilo que você pode ter vivido como igreja, como Masf, mas lembre de uma coisa: você é servo de Deus. Você não é simplesmente Masf, você é corpo de Cristo. Você vai viver situações em que você vai encontrar pessoas igual a Nabal, ingratos, que não vão te reconhecer em momentos em que precisarem. Pessoas igual a Nabal, pessoas que olham assim e têm o prazer de fazer com que você seja descartável, com que hoje de repente a Masf não preste mais. Você vai ser como Davi, muitas vezes também. Muitas vezes você vai querer pagar o mal com o mal. Sabe por quê? Você vai entender que o bem que você fez foi pago com o mal. Isso não vai ficar assim. Deus não quer nessa situação nem Davi nem Nabal. Ele quer Abigail, pessoas sábias, que se coloquem em lugar de nem ofensoras e nem ofendidas, mas pessoas que querem fazer a vontade de Deus, dentro da simplicidade daquilo que é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Simplicidade. Masf, siga em frente. Deus é com vocês na simplicidade. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te louvar. Reconhecer, ó Deus, em todo momento que somos barros. Foi de lá que o Senhor nos trouxe. Foi de lá que o Senhor moldou com suas próprias mãos. Moldou algo que o Senhor ama, como não ama nada nesse mundo. E o Senhor demonstrou desde o começo que nós viemos de coisas simples. Poderíamos ter vindo do ouro, poderia ter feito da prata, mas o Senhor ousou, nos ensinou que somos totalmente dependentes do Senhor, dependentes do Senhor. Não temos valor para ninguém porque somos barros. Não vão existir guerras por causa de mim.
Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama, mesmo sendo barro. Não deixe, ó Deus, não me deixe me apartar da simplicidade do Teu Evangelho. Não me deixe, ó Deus, nunca nessa vida ministerial ou como servo Seu, ó Deus, querer ser melhor do que alguém. Que as minhas palavras sejam as Suas palavras. Que a minha boca seja a Sua boca, ó Deus. E que no dia que a soberba vier, ó Deus, o Senhor me cale pelo Seu Espírito Santo. Abençoa essa igreja. Abençoa a liderança dessa igreja, Senhor. Que as pessoas possam entrar por esse lugar e ouvir coisas simples, as coisas que tocam. Que pessoas possam entrar por esse lugar, ó Deus, ouvir coisas que nunca ouviram em outro lugar. Não porque existem pessoas estudadas, filósofos, homens estudiosos, não. Mas porque tem pessoas que falam com o coração, pessoas que vivem. E nós queremos vivenciar esses momentos, ó Deus. Que os 3 anos de MASF, ó Deus, MASF, que é uma bênção, nós queremos declarar que nos 4 anos, ó Deus, será algo extraordinário. Porque pessoas entrarão por essa porta, ouvirão o Seu amor, terão vidas transformadas pela simplicidade do Evangelho, pela Sua mão, pelo Seu poder. A obra é Sua, Espírito Santo. Então cumpra a Sua obra nesse lugar, ó Deus, que nenhuma palavra contrária. Nós queremos repreender toda ação demoníaca em nome de Jesus. Nós queremos repreender tudo aquilo que Deus que veio para travar essa obra. Deus, todas as pessoas que olham com olhar com desprezo, ó Deus, que não reconhecem, ó Deus, que aquelas pessoas que amam o Senhor, pessoas que querem fazer a Tua vontade, pessoas que são simples, as pessoas que vivem na simplicidade e unção do Teu Espírito Santo. As pessoas possam, Deus, reconhecer, não porque queremos ser melhor, não porque a MASF vai ser melhor, mas porque a MASF vai marchar e seguir em frente sobre a Sua palavra, sobre o Seu comando. Ser com essa igreja, com a liderança, ser com o apóstolo Tomé, ó Deus. Toma esse homem em Suas mãos, que o Senhor possa sustentá-lo cada dia mais, ó Deus, dando, Deus, a Sua visão para aquilo que Tu queres, ó Deus, palavras de sabedoria, ó Deus, palavras, ó Deus, que venham frutificar, ó Deus. Toma o servo em Suas mãos, que o Senhor possa conceder muito e muito tempo a ele, ó Deus, para que ele possa desenvolver o ministério que ele foi chamado, ó Deus, pela MASF, ó Deus, que possa ser uma igreja de bênção em nome de Jesus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, amém.